Uma exceção que nós precisamos verificar é o retorno é o pedido imediato. Volte-se com a criança para resolver a guarda, mas... E quando o retorno representa, na verdade, uma situação de violação? Quando o retorno é maléfico e, por isso, não se irá retornar com a criança para o seu país, cujo lar habitual estava estabelecido. Então, nós temos 6 exceções expressas nas convenções, tanto na Interamericana quanto na Convenção da Haia, que estão determinando o não retorno. Então, vamos falar sobre elas, porque são hipóteses a serem levantadas como defesa para que um pedido de retorno, pedido de busca e apreensão, que nós vamos ver sobre os processos judiciais logo mais, então é uma defesa que se faz, ou seja, não retornarei a partir de provas que eu tenho que irão trazer as exceções. A primeira exceção é quando há uma adaptação da criança ao seu novo meio. Então, quando a criança está adaptada a um novo meio, ao novo país para onde ela foi levada, mas isso após um ano inerte o requerente. Ou seja, a criança foi deslocada, foi retida para um outro país, que não o país onde ela tinha um lar habitual, né, com outro parente. Eu fico sabendo, por exemplo, que aconteceu esta subtração, mas dentro de um ano eu não faço um pedido de retorno. Então, esta inércia no período de um ano, tendo ciência de que há a subtração, tendo ciência de onde a criança está, significa que a criança, então, não irá retornar. Esta é a lógica desta exceção. A criança já está adaptada e a pessoa não fez o pedido de retorno dentro de um ano. Uma inércia, então, significa que não há um interesse do retorno. Se não há um interesse do retorno, esse pedido imediato não será acatado. Esta é a primeira exceção, que está lá no artigo 12 da Convenção da Haia. É importante a gente verificar. Outra exceção, uma hipótese também que nós temos que avaliar, é quando o requerente, ou seja, a pessoa que faz o pedido e entra com o pedido de ação e busca a apreensão dessa criança, não possui o direito de guarda. Então, se a pessoa não possui direito de guarda, ela não teve a guarda quebrada. Se ela não possui direito de visitas, ela não teve o direito de visitas quebrado. Por isso, ela não tem o direito de pedir o retorno da criança, porque não teve nenhum direito violado com relação à guarda ou visitas. Essa também é uma hipótese de exceção ao retorno imediato. Outra hipótese que nós temos é a terceira, que diz respeito a quem detém a guarda consente com a nova localização da criança. Então, a criança foi levada ou está retida em um outro país que não da sua residência habitual, por um dos parentes que tinha a sua guarda, e a outra pessoa ingressa com o pedido de retorno, mas na prova contrária, ou seja, eu vou comprovar que, na verdade, eu não irei retornar com essa criança, eu tenho o direito de me valer dessa situação, por quê? A pessoa concordou. Então, o subtrator está com a criança em um novo local, mas o parente deixado para trás concordou com essa localização. É preciso fazer essa prova, né, da concordância, por exemplo. E aí, análise para cada caso, para que isso possa ficar de uma forma concreta, né, uma prova acessível, e que se possa, então, entender pela solução do caso a partir disso. Então, essas são as 3 primeiras exceções: a adaptação da criança, ou quando o requerente não possui a guarda, ou quando quem detém a guarda consentiu com a nova localização. Então, ok, a criança irá morar neste novo país, eu concordo, não tem quebra de guarda no meu entendimento, não tem retorno imediato. As outras 3 exceções já são exceções que nos trazem situações peculiares. Vamos lá, a quarta exceção, também presente na hipótese da Convenção da Haia e também na Convenção Interamericana,
está no artigo 13, que diz que não se terá o retorno imediato da criança quando houver risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica, ou, de alguma forma, numa situação intolerável. O que se enquadra, então, em risco grave, perigos de ordem física ou psíquica, ou até mesmo situação tolerável? Aí nós temos termos em branco. Então, as convenções não determinaram quais são especificamente estas situações. E uma vez não determinando especificamente quais são essas situações, caberá a análise a cada caso concreto. Mas o que se tem entendido e o que tem sido considerado nos nossos tribunais, e também na interpretação que se faz dentro da Convenção da Haia, é justamente um apontamento para a violência doméstica. Então, em situações de violência doméstica, é preciso trabalhar com a proteção às vítimas, porque mesmo se quem sofre diretamente a violência é um parente, é um maior de idade, é a pessoa que subtraiu a criança e não a criança que tenha sido violentada diretamente, mas de forma indireta a criança sofre sim os efeitos de uma violência doméstica. Ela convive com aquele atrito diariamente, pode perceber, ou até mesmo se for um bebê, né, se for uma criança bem sem nenhuma maturidade, qual é a situação que se faz? Os efeitos podem ser alcançados da mesma forma e assim deve-se proteger a violência doméstica, proteger as pessoas que sofrem a violência doméstica. As vítimas devem receber então as chamadas salvaguardas, que são medidas a serem determinadas em juízo para proteger a criança e o parente que sofreu tais violações. Então, se for comprovado que a pessoa que saiu com a criança ou que está retendo a criança em outro país fez isso por conta de uma fuga, fez isso por conta de salvar a sua própria vida e a da criança, não haverá então retorno. O pedido de retorno não será feito. E aí nós precisamos verificar estas situações. Né? Quando o retorno não é determinado, o juízo que irá então decidir sobre a guarda é o juízo de onde a criança está. É o juízo de onde a criança permaneceu. E ali deverá ser então ajuizada a ação, né, de guarda, deverá ser ajuizada a ação de divórcio, dependendo da situação, para definir a guarda e não precisar de ficar numa situação de fuga e assim determinar que, na verdade, quem tem, né, a competência, a responsabilidade parental, seja ela unilateral, vai ser então aquele parente que assim determinar essa decisão do estado de onde a criança se encontra. Ou seja, nós vamos mudar a conexão, porque a exceção agora será aplicada. Se antes se utilizava como pedido de retorno imediato, na regra geral, o lar habitual, quando tem essas situações de exceção que estamos vendo, o juízo que irá decidir será de onde a criança irá permanecer, por conta de que ali agora vai ser o lar habitual dela. Porque se ela voltar, ficará sujeita a esses perigos que nós estamos vendo dentro das exceções. A quinta exceção é no caso da criança assumir certo grau de maturidade e idade e assim poder escolher. Então também não se irá forçar uma criança a permanecer no local onde ela não quer. A criança foi retirada do Chile e vai para a África do Sul. Ali se estabelece, é uma situação de subtração, porque o pai ou a mãe quebrou a guarda do outro, dependendo, né? Só que o que se verificou? Que a própria criança, a própria adolescente não tem interesse em voltar, ele não quer. Então, se não quiser, então vai ser decidida a guarda naquele juízo. E ali, pessoal, a gente precisa entender o seguinte: quando se fala em ouvir a criança, essa oitiva da criança tem que ser uma escuta especial. É uma escuta sem o peso das responsabilidades, porque é preciso ouvir, entender qual é o melhor interesse da criança, e isso pode conduzir o resultado de uma ação.
Então, é muito importante a gente verificar quais termos dessas exceções serão utilizados. E a última exceção é que não será deferido o pedido de retorno imediato em juízo quando a violação da proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais do Estado requerido. Em casos extremos, situações conflitantes, onde o país onde a criança tinha o seu lar habitual é o próprio violador dos direitos humanos daquela criança. E ali a criança é subtraída desse local, então, para que possa ter uma vida digna, uma vida plena. Então, nesse sentido, nós não podemos determinar o retorno da criança por uma situação hostil, onde o próprio Estado é o seu violador maior. Então, é importante a gente entender como funcionam esses mecanismos das exceções, justamente porque este pedido, né, o pedido de exceção, quem irá trazer é justamente a parte ré. A pessoa que está se defendendo de uma acusação de subtração internacional. Então, em minha defesa, contra este pedido de busca e apreensão para retornar a criança está adaptada, não foi feito o pedido para o retorno em 1 ano. Pessoas sabendo deste novo país onde a criança se encontrava. Ou o requerente não possui a guarda, então não tem nenhum direito violado. Ou quem detém a guarda consente com a nova localização. Não fez nenhum pedido de busca e apreensão, é o novo local da criança. Ou se houver um risco grave de uma situação de perigos físicos ou psíquicos, além de uma situação intolerável para que essa criança possa se desenvolver. Também posso alegar, dependendo da situação, que a criança tem um grau de maturidade para escolher. E ali também é necessário toda uma aferição, perícias psicossociais, profissionais da saúde, profissionais da saúde mental para verificar este trabalho. Então, é um trabalho multiprofissional. Não só nós do direito, mas também envolvem outros profissionais. E a última exceção, então, é essa violação de direitos humanos pelo próprio Estado. Então, por isso, a criança não irá retornar para aquele local tão hostil.